prazer enorme, assim, depois de tanto tempo, ter você assim falando com a gente. Aí, olha, de Freitas é uma artista dedicada assim à escultura, ao espaço da tridimensionalidade, e é uma das maiores escultoras da história do Brasil, com uma turma de habilitandos na escultura na Escola Guinhar. E eles, então, é o último ano deles e eles estão habilitando em escultura comigo esse ano. Então, vamos pensar o seguinte. Vou fazer um resumo pequeno, né, da minha trajetória para a gente poder fazer, então, os links com alguns momentos também da arte brasileira. Eu comecei fazendo dança durante uns 20 anos na vida, desde muito jovem. Depois fiz desenho industrial, não terminei aqui a ESG, fui para Milão, que eu casei com Antônio Dias, aí fiquei morando lá 8 anos, trabalhei na Olivetti, exatamente nos anos 70, onde tinha um viés muito investigativo dentro das questões de desenho industrial e comunicação visual. E depois fui tendo sempre muita vontade de, além do design da dança, porque caminhavam paralelos, de encontrar um caminho, né, que pudesse unir essas duas possibilidades e o que eu tinha aprendido com elas durante os anos todos. E foi através, interessante, porque a escultura veio depois, por isso que eu gosto de contar, porque pode ter muita gente que esteja fazendo escultura agora e que depois mude de ideia, porque a arte abre um leque enorme de possibilidades, não existe essa coisa de ficar com crachá e etiqueta disso ou daquilo. Uma das coisas que foi importante para mim, conduzir todo o início mesmo da minha produção a uma área de fotografia e de filme experimental. Então, foi através dos filmes Super 8, a minha primeira exposição durou 15 minutos, porque foram 3 filmes de 5 minutos. Então, e depois, obviamente, na galeria, conversando com os artistas, foi numa galeria de Milão que trabalhava nos anos 70, só com os artistas que lidavam com foto e com filme como uma linguagem essencial do trabalho. Dali é que o período todo de Milão eu trabalhei com este tipo de mídia e dentro daquele ambiente, né, plástico que se chamava de body art. Então, eram sempre as performances, os filmes, as fotos. Mas quando eu voltei para o Brasil em 78, aí veio o início da questão de sair de algo que lida com a imagem e que não tem uma concretude de materiais para a gente poder fazer o primeiro passo para a questão escultórica, né, no sentido mais amplo que a gente possa concebê-la. Eu comecei a verificar aqui no Brasil essa possibilidade que nós temos, que eu acho muito inteligente, que é de investigação, né, em relação às propriedades dos materiais, uma capacidade de invenção através de todos os métodos de utilização de determinados materiais, de técnicas, subvertê-las, que era uma coisa que eu já fazia com os filmes. Eu sempre usava o filme sempre fora da asa que era para usar, eu revelava no lado oposto da emulsão, sempre testando aquela situação limite que aquele suporte, que aquela mídia pudesse oferecer. E aqui no Brasil, a gente, quando está aqui, não acho que sente tanto isso. Mas, quando você passa um período fora e fica muito em contato com os outros artistas, principalmente nessa parte muito de filme experimental, é muito mental o trabalho, né? Mesmo que ele tenha cargas subjetivas enormes, emotivas e tal, mas resulta de uma ação mental e que aí vai se expressando, tendo registro através de foto e filme. Mas no Brasil a gente lida muito no corpo a corpo com a matéria. E isso é uma característica que sempre impressionou. A outra coisa que eu ia fazer, achei sempre que teria feito,
arquitetura e não desenho industrial, mas é que a ERJ abriu com todas aquelas oficinas com os professores suíços e alemães que vieram de Ulm. Então, eu fiquei muito encantada com essa possibilidade da ERJ de me oferecer não só pranchetas e pranchetas na Faculdade de Arquitetura, mas de oficinas, não era nem laboratório, oficina de metal. Nós é que fizemos toda a biblioteca da escola, pela oficina de madeira, oficina de fotografia. Então, essa relação muito próxima, né, com o fazer, manipulando o material, desobedecendo aquilo que é esperado que ele faça, desobedecendo o que uma tradição diz que é para usar assim o assado, isso para mim foi extremamente importante. Não foi uma coisa buscada, foi uma coisa encontrada aqui. E a arquitetura. A arquitetura brasileira sempre foi muito forte, sempre foi muito inventiva, sempre rompeu muitas barreiras. Então, foi muito dessas duas questões, desse corpo a corpo, a matéria, de não ser mais o meu corpo, mas ser o corpo da matéria, e aí criar um corpo escultórico, depois esse corpo escultórico, já no final de 80, início de 90, ter que entrar em relação com o espaço arquitetônico, porque eu resolvi que queria. Aí, primeiro foi aquele escultura, foi em 91, lá na Capela do Morumbi, em São Paulo, com 6 metros por 6, toda dentro de uma influência que os nossos amigos críticos chamam da fase barroca do meu trabalho, e tem mesmo, olhei muito Aleijadinho, tem muito, eles não estão absolutamente sem razão. Em fase barroca do meu trabalho, tem mesmo, olhei muito Aleijadinho, tem muito, eles não estão absolutamente sem razão. Então, já com as chapas, com as telas metálicas, com tudo isso, mas sempre materiais que eu poderia manusear ainda, porque ainda tinha coluna vertebral que aguentasse no chão, fazendo aquelas coisas todas. E o trabalho foi, então, criando uma relação corpórea muito forte, tanto na minha relação com ele, porque o gesto é fortemente ali marcado, quanto na relação com o espaço, né? Que começou a, como se fosse assim, a convidar o trabalho para pensar. E aí, em Belo Horizonte, teve uma exposição que foi muito bonito, com a Isaura Pena. Quem organizou foi o Rodrigo Naves. Isso foi em 90 também, no início, e Galpão Embra chamava, e muitos artistas brasileiros, Ricardo Homem, vários. E foi uma coisa extremamente prazerosa, e eu fiquei aí em Belo Horizonte quase 20 dias produzindo o trabalho que hoje fica na escadaria. Ele está na escadaria do Paço Imperial do Rio de Janeiro, que eu fiz uma exposição lá e eu trouxe o trabalho e teimaram que não era para pôr ali na escadaria, até porque no galpão ele ficava reinando na parede. Eu falei, não, eu quero algo mais cubista, eu vou colocar no paredão da escadaria toda colonial e a pessoa vai vendo o trabalho na medida em que sobe. Ele nunca tem um confronto de longe. Você de longe não vê o trabalho inteiro, né? Que era o oposto daí no Galpão Embra. Então, eu sempre tento isso, quando o trabalho viaja e ele se dispõe a conviver com outro lugar, eu busco fazer com que ele encontre um lugar, não sei se é oposto ao anterior, mas que ofereça um outro desafio, porque no outro lugar eu já fiz, já sei como é. Então, no Paço está lá até hoje, e o material que vai envelhecendo lindamente, porque são chapas muito finas de cobre, de latão, as telas metálicas, e é interessante porque elas mudam de cor. Aqui no Rio, ela chegava a ficar, porque é muito próximo, não sei se conhece o Paço Imperial, na Praça 15, ele fica muito próximo da água, do mar, e vem aquele vento.
Então, ele teve um período que o pessoal me chamava lá, corre, porque ele ficou roxo. Então, ele ia tomando as tonalidades por causa da salinidade, por causa do vento, por causa do sol. Em Belo Horizonte, um outro que eu fiz aí, ele foi ficando marrom, cor de ferro, lindíssimo. Então, essas metamorfoses, elas vêm de quê? Elas vêm da natureza do material que o artista escolhe, que já é um gesto expressivo, já é uma força de linguagem, né? E dali é que o trabalho, então, depois foi crescendo, quando me chamaram para fazer a... Eu fiquei uma hora achando que não ia dar certo, que era no Museu do Açude, eu e a Ana Maria Maiolino, fomos as duas, e mulher é corajosa, né? Quando não sabem com quem vão inaugurar, chamam as mulheres. Os rapazes, depois que a gente abriu alas, eles entram, entendeu? Aí depois veio todos os meus queridos amigos, né? Inclusive o Hélio Oiticica, com todo o projeto Hélio Oiticica, o Valtércio, o Nuno e tal. Mas na hora que tem aquela floresta da Tijuca, chovendo todo dia, macaco, jaca, caindo em cima do trabalho, não tinha um técnico que não ficasse com gripe e não sei o quê, quem que vai enfrentar? E sem saber se ia dar certo, foi o início de um projeto que é lindo, vocês vindo ao Rio devem ver, porque tem obras permanentes de muitos artistas e obras muito desafiadoras. E aí eu falei, bom, não vai dar para ficar usando vidro. Eu tinha acabado de fazer aí na Pampulha uma instalação com vidros enormes dentro, inclusive da escala lá do projeto do Niemeyer, que eu acho a coisa mais maravilhosa, e tentei levar para lá, resolvi fazer dentro de uma piscina que era linda, que estava vazia e abandonada, e vi que não ia rolar, porque o vidro ia quebrar, não adianta, podia ser vidro fortíssimo, 3 camadas, não sei o quê, porque enfrentar jaca, enfrentar galho de árvore caindo, macaco, tucano, não dava. Então, eu tratei de achar outro material, né? E isso parece que a gente está fazendo só o elogio do material, mas é para mostrar que, dependendo do impulso que a obra pede ao artista em algum momento, ela vai ter que procurar a mídia, o material, a linguagem, o texto, a música, o que for, que atenda, ou pelo menos prometa que poderá vir a atender aquela necessidade específica de linguagem. Eu queria um voo, eu queria algo que saísse de dentro da piscina, foi até 12 metros de altura, não podia quebrar, porque tinha que aguentar chuva, vento. E aí eu achei o policarbonato, fiquei procurando, fui para os arquitetos, perguntei umas coisas, tudo eu vou procurando. Aliás, eu gosto muito de achar coisa em balcão de loja, porque esse negócio de ficar procurando catálogo é um inferno. E vem o representante, não tem o menor bom humor com o artista, mais mulher, é uma chatice. Então, balcão de loja, o cara está lá, feliz para te mostrar tudo que ele tem, você inventa com o que ele tem. Então, só para dizer isso, quando eu quis fazer algo que ampliasse a potência do trabalho, que de todo aquele desdobramento barroco, não sei se vocês conhecem, mas são aqueles trabalhos que faziam aqueles volumes enormes, vazados, com cobre, latão e telas, de repente o trabalho é como se ele quisesse, daquelas curvas, abri-las e ir para o alto. E como é que se sustenta uma asa no alto? E como é que faz? Então, eu sempre tive uma certa possibilidade de observação e os cálculos estruturais eu faço meio no olho. Depois eu sei quando eu compro material, o que pode ser, eu vejo, e aí eu faço um protótipo 1 por 1 no ateliê, aí é que eu chamo meu calculista. Porque senão o calculista sempre vai dizer que não vai dar, porque é a função dele dizer. Não pode, tem que ter mais estrutura que eu falo, não, mas eu estou inventando, estou arriscando, mas nunca caiu nada na cabeça de ninguém. Por quê? Porque depois que você testa, uma vez um até que lá de Porto Alegre, uma pessoa excelente, trabalhou até para o Niemeyer,
e eu fiz aquele vão lá de 30 metros lá no Instituto Iberê Camargo, e ele todo vestiu a camisa do projeto e tal. Um dia ele me ligou: olha, está sentada, já almoçou? Eu falei: que história é essa? Porque é uma notícia tristíssima, o computador está aqui dizendo que não vai dar. Eu falei: então você pega o seu computador, pega um voo da TAM e vem aqui para o Rio e vem para o meu ateliê, tem 2 meses que está lá a tal estrutura que vocês dizem que não fica, e inclusive presa num galpão velho com uma paredica de tijolo que não está nem ali se aguentando, e ele está lá vencendo um vão de 26 metros. Pode vir. E com uma chapa de 6, com 6 milímetros de espessura. Porque não era assim. Eu estava achando, era assado. Então, no assado dá, porque aí tem coisas que você sabe, porque você enfrenta numa inclinação X, você enfrenta num balanço da onde não tem chapa, da onde tem chapa, você enfrenta com um sistema de fixação de chapa no tubo, né? Então, eu quis trazer isso para que a gente entenda que é uma obra que lida com o espaço, que a palavra escultura, eu não tenho nada contra, porque tem milhares de escultores, inclusive, que eu admiro, fora os Giacometti da vida, fora as esculturas que Matisse fez, fora as magníficas esculturas, né, do Picasso, que se não fosse ela, se não fosse o Tatlin, a gente não estaria fazendo o que faz, né? Então, e fora todo o Sérgio Camargo, a Milka, né? A Milka foi uma coisa engraçada quando eu fiz o trabalho aí na Pampulha. Eu sempre conversava muito com ele, então eu falei: ô Milka, vem olhar, está quase acabado já a montagem, daqui a 2 dias inaugurar, então eu vou aí, porque eu não gosto de inauguração e tal. Bom, não sei se vocês chegaram a ver, isso foi quando? Foi 99, foi um ano antes de eu fazer no ano anterior, em novembro, antes de eu fazer o açude. E aí tinha essas coisas que eu fazia com aquelas telas enormes, né? Aqueles circuitos presos com ardósia no chão e tal, ocupando toda a área térrea do museu, com aquelas colunas lindérrimas de metal. Tal, e os vidros ele nem olhou, negócio de vidro e de impressão em vidro, ele nem estava aí. Mas ficou lá olhando essa coisa endoidecida daquele, né? Aquele movimento ciclópico que invadia tudo. Se ele havia já instalado situações de lidar com a arquitetura, né? Ele estava ali no Museu do Açude sendo desafiado a entrar numa investigação, num diálogo com a natureza. Só que, como eu tenho essa relação muito confortável para mim mentalmente com a arquitetura, o que aconteceu? Chegamos lá, na Floresta da Tijuca, tudo enorme, cheio de árvores e mais árvores. Eu havia a piscina escondida lá embaixo, abandonada, com o fundo dela, era lindo, no recorte, parecia um telhado de um desenho de casinha da Tarsila. Eu falei: então, eu ancoro o raciocínio. Aí tirei os tamanhos, digamos assim, as dimensões, para jogar as linhas para o alto a 12 metros, né, das arestas, dos planos da piscina, e assim foi. Então, eu tenho essa impressão que, quando a gente fala de escultura, eu entendo muito mais como dar corpo a uma linguagem plástica e que precisa de uma certa materialidade no espaço real para poder expressar aquilo que o artista, se não realizar, não vai saber o que é aquilo que ele tem na cabeça, porque está na cabeça é uma abstração. Muitas vezes eu faço muitos desenhos, tenho muitos cadernos, mas ainda para mim é uma abstração. Então, é na hora que vem a possibilidade de ter esse confronto, né, com a matéria, inclusive sem ter, essa é a grande mudança a partir
desse trabalho. Depois foi o Hélio Oiticica, lá no Centro Cultural Hélio Oiticica, que permeou os andares todos, foi a 5,5 metros para fora, no terceiro andar, tudo com cálculos para conta-vento e tal. Depois a documenta. O que importa é que a gente precisa de ir verificando qual o caminho que a obra está querendo investigar. Então, é sempre buscando uma invenção, buscando algo que você ainda não sabe, porque se já sabe, para que vai fazer? Aí fica fazendo o meme de si mesmo, né? O clone da sua própria ideia. Não é. Uma ideia é uma ideia, um pensamento é um pensamento. A materialidade de uma obra no espaço e no mundo é outra coisa. Todos podem ser ótimos. Pode ter o pensamento, faz um desenho ali genial, pode vender para o colecionador, não sei das quantas, que prefere ter desenho, maquetinha do que a obra final, pode escrever e ser excelente o texto, mas são expressões que atingem um nível de percepção diferenciada do sujeito que é o autor e daquele sujeito que é o que vai fruir a obra, né? Então, é por aí que eu acho que se uma pessoa, né, resolver passear pelo que se chama de escultura, quer dizer, construir sua linguagem em algum momento, aquela coisa não tem que ser eterna, em algum momento, né, que se dê bem, né, com uma investigação no espaço real, com uma materialidade que pode ser de um raio laser. Tem artistas, lá no grupo todo de artistas que eu faço as discussões no Parque Lage, que trabalham com luz, faixas de luz, né? Então, trabalha com fumaça. Você sai intoxicado, mas ele está feliz da vida com o trabalho dele, né? Então, é fumaça, fumaça, fumaça e luz. Aí ele vai cria planos inacreditáveis, planos enormes, de 8 metros, de fumaça iluminada, entendeu? Mas ele está lidando com uma matéria que, para nós, é totalmente volátil e que se instala no espaço real, no espaço lá da Sala da Besançone, que é enorme, lindo, uma arquitetura super carregada, mas lindíssima. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu podia compartilhar com vocês para não ficar muito presa a essa questão do que é escultura, como é que tem que ser. É uma linguagem. Maravilhoso, minha querida. Queria que você só nos contasse assim, projetos seus para agora, o que a gente vai encontrar nesse momento pós-pandemia. Estamos tentando, porque tinha uma exposição para abrir, tinha duas, uma está montada, ficou montada numa sexta-feira e inaugurava no sábado, que é no IAC, o Instituto de Arte Contemporânea em São Paulo, no prédio novo que ia inaugurar, né, que a presidente é a Raquel Arnaud e a diretora é a Marilúcia Botalo, que neste momento estão lançando um livro com uma live sobre o meu grande amigo Sérgio Camargo. Então, uma fúria, porque eu não estou assistindo a live com ele, porque eu falei que eu ia estar com vocês. Depois eu tenho outra coisa. Mas depois vejam esse livro do Sérgio, é lindo. Como chama? Miss Piedras, o IAC, Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo. Eles estão fazendo comemoração do que seriam os 90 anos do Sérgio e chamam Miss Piedras, né? Que aí pegam todas as fotos antigas. É muito bonito o livro e eles devem estar agora rolando lá na maior discussão. Mas o que tem é isso. No IAC deve abrir, espero. É uma escultura grande, branca, dessas que eu tenho feito atualmente, que parece um papel, mas é aço. Eu chamo até de papel de aço. E essa tem um núcleo interno e eu tenho um filme dos anos 70 que eu estou fazendo agora, com registro dos anos 70, que se chama Roteiro Cego, e que é projetado dentro dela. Você só enxerga quando chega perto. Tem a exposição do IAC, com todos os documentos, maquetes e tal, no Instituto Ling,
que era para ter inaugurado em abril, agora a gente está tentando ver se consegue. Eles perguntaram se eu quero inaugurar com a reabertura, segunda quinzena de novembro. Era a mesma que estava na Fijan, decupagem? Isso. Maravilhosa, a gente viu o vídeo na aula do Renato. Isso. Legal. Isso. Bacana, querida. Aquela está lá, porque está tudo pronto. Essa vai abrir no Instituto Link, em Porto Alegre. Porto Alegre. A outra já está montada no IAC de São Paulo. O IAC está esperando a prefeitura autorizar os museus a abrirem para abrir. Tá ótimo. E no ano que vem vou só jogar, talvez tenha uma exposição em Belo Horizonte. Veremos. Oba! Maravilha! Mineira! Boa, mineira retorna a casa. Tá bom, minha querida. Ficar muito feliz. Eu quero só dizer para você que nós gravamos, vamos disponibilizar para o nosso meio acadêmico, tá bem? Para a gente aproveitar. Vou colocar algumas imagens dos seus trabalhos para ilustrar o que você contou aí, para quem não conhece poder conhecer. E nossa gratidão. Vou deixar Renato encerrar em nome de toda a turma, enquanto estudante. Obrigada. Um grande abraço. Viu? Renato, por favor, grande abraço. Que mestra, sempre, com muita grandeza, com uma eloquência, incrível essa lucidez toda, essa noção inteira da escultura, maravilhoso, Iole. Estou muito feliz em poder ouvi-la e foi maravilhoso, foi uma aula magna, porque você falou tudo para a escultura, a gente não precisa perguntar mais nada, porque está tudo dito. Mas tem uma perguntinha boba que assim, só para você responder uma perguntinha boba, assim, que é uma coisa muito professoral, assim, que às vezes fica recorrente a todas as turmas, assim. A questão da ideia, você já falou na sua entrevista, essa coisa da ideia e o transcorrer do trabalho. Na sua narrativa aí, né, você já falou de como você trabalha, assim, que às vezes a gente tem que se libertar da ideia para poder conseguir construir a vontade do trabalho, né? E que é uma coisa muito recorrente na escultura. Assim, a matéria, você falou o tempo todo da matéria, eu achei isso muito bom, porque não tem, né, se não for, a escultura não tem jeito de ficar livre dela, né? Mas essa coisa da ideia, a princípio do trabalho, em que momento em que ela se liberta da ideia para ela virar o trabalho, sabe? Se você puder falar um pouquinho. Eu vou jogar outra pergunta. De que ideia estamos falando? Depende da ideia. Porque se for, gostaria de fazer ou não sei o quê, continue gostando. É que eu falo, gosta como gosta de sorvete de creme? Boa noite. Que tipo de ideia? Porque se você tem uma ideia sonora, você vai precisar de articular até o silêncio para falar dela. Agora, se você tem uma ideia de uma estrutura, de nomear coisas, você vai, no mínimo, fazer, né, um poema extremamente econômico e sutil, mas vai nomear coisas, né? Se você quer instalar num ambiente qualquer, né, uma presença corpórea, você vai precisar, o meu aluno artista, fumaça. Não precisa de ser mármore de Carrara, mas você vai instalar algo corpóreo que responde a toda a sua impregnação estética e ética. Então, essa coisa depende de que a gente está chamando de ideia. E muitas vezes, eu acho, quando tem um esboço tão fechado, acho que era isso que você está falando, tão fechado mentalmente, fica aprisionado naquilo, então fique feliz com a ideia. Ponto. Não precisa de fazer o trabalho.
Porque o trabalho é um diálogo com as coisas, é um diálogo com a matéria, é um diálogo. Insisto, qualquer matéria, por mais volátil que seja. E é um diálogo com o espaço, é um diálogo com a luz, é um diálogo com as pessoas, é um diálogo com o mundo. Agora, se quiser ficar no solilóquio, fica na ideia. Maravilha. Cioli. Muito obrigada, viu, grande abraço. gente? Obrigada, Bioli. Beijo. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Estamos Gratidão, aguardando Ioli. você. Sensacional. Estamos aguardando você em Belo Horizonte, se Deus quiser também. Vamos ver. Sim. Eu